Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Sabe quando você está se sentindo injustiçado? Quando alguém, ou até todo mundo, parece que está conspirando contra você? Bom, isso pode ser um sinal importante de que você está se identificando demais com o papel de vítima. E pior, pode ser que mesmo sem saber, você está sendo um agressor. Para começar, é importante você saber que o que eu vou dizer aqui se aplica nas nossas relações comuns, no nosso dia a dia, situações cotidianas, como você se relaciona com seus pais, com seus pares no trabalho, chefe, filho, esposa, marido e assim por diante. A gente não está falando aqui de trauma, que até pode ter como personagens algumas dessas figuras, mas é importante você saber que se trata da nossa dinâmica de relacionamento, que, em geral, é muito comum ter a relação vítima e agressor acontecendo o tempo todo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é categorizar os papéis. Fazer um resumão aqui dos papéis comuns que se encontram. O primeiro é o de vítima. Vamos colocar assim, a vítima pura, que não existe, porque a vítima pura ela acaba se misturando com outros tipos de comportamento. Mas a vítima pura seria aquela pessoa que fala assim para tudo o tempo todo e ela age como se ela não fosse uma pessoa boa. O outro é sempre bom, o que vem do outro é sempre incrível, é sempre grandioso, é sempre maravilhoso e o que eu tenho para compartilhar é menor, não é bom o suficiente e assim por diante. Dentro da psicologia, é muito comum a gente agir de uma forma oposta àquilo que a gente verdadeiramente sente. Não é que a gente percebe, isso é inconsciente. Porque esse comportamento de achar que o outro é bom e eu não, esconde o oposto. Eu sou a pessoa boa e os outros não são. Em geral, essas pessoas precisam de palavras de afirmação, se sentem culpadas, desenvolvem comiseração e geram culpa no outro. A comiseração é a dó, sabe assim? É uma autocomiseração, eu sinto dó de mim mesmo. Muito mais do que uma empatia. Eu compreendo, estou tentando ver aqui o que eu estou fazendo. Não. A comiseração te coloca nesse sistema que alimenta esse lugar que você está. Inclusive, a função da comiseração é manter esse padrão contínuo funcionando. Tenha dó de mim, eu tenho dó de mim, olha só como tenho pena. Por mais que as pessoas afirmem que não gostam que os outros sintam pena dela. Em geral é isso que acontece. Um pedido de dó oculto. Já o tipo agressor, o papel de agressor, nos confere, nos dá uma grandeza aparente. Então, quando a gente tem medo de alguém, a gente pode assumir o ponto de vista desse alguém para nos tornarmos o poderoso, e assim a gente se torna um agressor. Então, a gente tem medo de um agressor, em vez de eu ir para a vítima, eu tento me engrandecer, me tornando também um agressor. Isso acaba resultando numa traição de nós mesmos. A gente se afasta de quem nós somos, e a gente tenta ser o outro. E esse mecanismo ele é muito forte porque a gente, sendo como o mais forte, a gente causa em nós uma estabilidade temporária da nossa autoestima. Porque todo esse mecanismo tem a ver com medo, que eu vou falar daqui a pouco, mas a autoestima ela é muito importante em todo esse processo. Veja, na vítima, a autoestima expressa está lá embaixo. Eu sou culpado, não sou suficiente, eu não valho a pena e assim por diante. No agressor, a autoestima ela é copiada. Para não afetar a autoestima, não é de forma permanente, eu copio o que o outro está fazendo, me tornando agressor. Então traz essa estabilidade da autoestima que não dura para sempre e nem é muito perene. Então vamos lá, a gente se identifica com o agressor quando a gente tem medo de ser impotente. A gente se torna então destrutivo. Além disso, o agressor é visto como alguém que costuma dizer não. E em geral ele fala, eu tô certo e você tá errado. E aí, mesma coisa que acontece com a vítima, inconscientemente é o oposto. Os outros estão certos e eu não tô. Só que como agressor, eu vou fazer de tudo para garantir que ninguém saiba, que ninguém perceba que eu tô errado. Então é muito comum, quando você acusa um agressor, ele te acusar 10 vezes mais, ou te fazer um monte de outras acusações. Em geral, de forma raivosa, que a raiva é uma defesa contra o medo, contra a tristeza, contra a vergonha, contra o desamparo, que é geralmente o que tem no núcleo, no centro de um agressor.
o papel de agressor é uma defesa contra essas coisas, justamente contra a impotência e o medo do outro. E aqui é o mais difícil. Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que vocês estão pensando aí em várias pessoas do convívio de vocês que se identificam com o agressor. Várias. Ah, fulano faz isso. Ah, quando fulano faz, olha lá, eu faço isso com tal pessoa, é muito comum. O mais difícil é assumir que nós somos agressores. É muito mais fácil assumir que nós somos vítimas, mesmo sabendo que o vitimismo é um mecanismo também que precisa ser alterado, que não nos leva para o desenvolvimento, do que assumir que a gente é agressor. Até tem aquelas pessoas que conseguem assumir, perceber, reconhecer que é uma agressora, uma pessoa agressora, mas é muito difícil. Então, primeira parte do exercício, primeira parte da proposta para nosso desenvolvimento é perceber quando você é agressor, porque a dinâmica agressor-vítima acontece o tempo todo. Vão ter situações que você vai se colocar como vítima e talvez na mesma situação você já esteja se posicionando como agressor e nem perceba. Ou até outras situações totalmente diferentes em que você está sendo agressor e imediatamente depois se coloca como vítima. Fiz isso por conta disso. Fui grosso porque, ai, coitado de mim. Pô, mas foi agressor, é importante perceber isso. Então observem, para além das justificativas. E o outro tipo que eu quero trazer aqui é o agressor passivo, que se mistura com a vítima pura. Em geral, a vítima age de forma agressiva, passiva ou passivo-agressiva. Então são pessoas que têm essa tendência de comportamento. O passivo-agressivo é aquele que deixa de fazer coisas, em algumas circunstâncias até faz coisas, para gerar no outro a agressividade. Então a agressividade está fora. Pessoas que, por exemplo, deixam de responder uma mensagem de propósito, ou esquece coisas, ou faz uma coisinha ou outra de um certo jeito, de uma certa maneira, que é passiva, para o outro olhar e falar assim, porra! Então, é o agressor passivo. É uma agressão, mas eu consigo me defender. Não, eu esqueci. Não, eu não vi. Não. E esse é o agressor passivo, geralmente colocado como vítima, em geral, obrigando o outro a ser agressivo. Bom, voltando para a nossa relação com as vítimas, é muito comum a gente se irritar com alguém que está se fazendo de vítima e tentar argumentar e falar, sai dessa, você precisa se mexer, você consegue, sai daí, vai lá fazer. Né? Aqui não confundam isso que eu estou falando com as pessoas que fazem isso também com pessoas depressivas ou em depressão. Aqui eu estou falando das relações com pessoas que se vitimizam, que se colocam no papel de vítima. Ai, mas... Ai, eu sou... Ai, não. É isso. Que vai, você consegue. Meio que conversas motivacionais não funcionam. Ou melhor, isso dificilmente ajuda. Essas pessoas não vão sair do papel de vítima com a gente, com vocês, tendo esse tipo de comportamento. Porque a vítima, ela espera ajuda real, porque ela acha que ela não consegue. Ela espera que alguém faça por ela. Quando a gente tenta tirar alguém do papel de vítima, dando liçãozinha de moral, né, ou essa falsa motivação, que na verdade é uma cobrança, na verdade a gente até se posiciona de um jeito agressivo, meu, para de falar que não para com isso, né? A gente está se posicionando de uma forma agressiva. E é experimentado como agressiva pela vítima. A partir do momento que você vem com esse papinho, que eu entendo que não é papinho na tua cabeça, mas é papinho na cabeça da vítima, você imediatamente se torna agressor. Ah, não quer me ajudar, quer que eu faça e eu não consigo fazer. Não é só uma questão de vontade. Tem muito mais mecanismos acontecendo por trás de alguém que se identifica com o papel de vítima. Então, nesse momento, a gente acaba assumindo o papel de agressor. Eu mesmo consigo lembrar de algumas vezes que eu fiz exatamente isso. Tanto fui vítima, inúmeras vezes, mas também casos em que o outro foi vítima e o quanto isso é estressante. A vítima, num primeiro momento, ela até traz um pouco de compaixão. Num primeiro momento. Porra, vamos lá, pá, me fala, deixa eu te ouvir. Mas quando isso é um mecanismo, isso fica se repetindo, nos tira do sério. Eu aposto que você tem alguém, consegue lembrar de uma circunstância em que você presenciou isso. Alguém que é sempre aquela coisa, nunca consegue, nunca é boa, nunca não sei o quê. E aquilo vai dando um negócio na gente. Para com isso. Dá vontade de dar um chacoalhão. E aí você se coloca no lugar de agressor. Você está alimentando o ciclo. E aí entra naquela coisa de ninguém me entende mesmo, tal. E assim por diante. Um outro comportamento que é parecido com esse é jogar na cara. Tá vendo? Te falei, tá passando por isso agora, mas lá atrás, há 5 anos eu te falei para não fazer isso. Aí. Ou então, ó, semana passada eu falei para fazer outra coisa. Não falei que era para não sei o quê? Agora tá aí, se fudendo. Isso não ajuda em nada. Se a gente for pensar racionalmente,
Isso é só uma expressão de falar eu tô certo e você tá errado. Você devia ter feito o que eu falei. Agora tá aí se fudendo. Não tem outra... Qual que é a motivação? É fazer a pessoa voltar no passado e mudar? Ou fazer a pessoa, a partir de agora, ouvir tudo que você fala? Você tá sempre certo? Mais uma vez, você assumindo o papel de agressor e a pessoa alimentando o papel de vítima. Ou até se colocando no papel de vítima. Às vezes até a pessoa nem tá nesse papel, mas se ferrou por uma escolha errada. Aí você vai lá e faz um negócio desse. Pronto, o ciclo tá montado. Você joga na cara da pessoa, a pessoa vai tentar se defender e assim por diante. E então, como eu disse um pouco antes, o medo é parte importantíssima desse processo. Convenhamos aqui, o medo e os vários nomes que a gente dá para como ele se expressa é o que causa a maioria dos nossos desequilíbrios emocionais. O medo, um dia a gente vai falar ainda sobre o medo especificamente, e não vai demorar muito. Mas o medo é importante. É nessa relação que a gente vai saber se existe um perigo ou não, o que a gente faz com isso, se a gente luta, se a gente foge, e aí por diante. E nessa relação de vítima e agressor se junta com a autoestima, porque é o medo de não dar conta. Não sou suficiente para lidar com tal situação, eu não consigo, eu sou impotente e o outro tem poder. E aí começa a questão do poder, que volta para o agressor e vítima. Então o poder, como eu falei para vocês, estabiliza momentaneamente a autoestima e aí reduz de forma artificial o medo que a gente sente da circunstância ameaçadora. Então esse mesmo medo é o que faz a gente se munir, se proteger, a ponto de achar que a gente é grandioso. Ou então, fugir para a gente não se responsabilizar pela situação. Então a ideia fisiológica de que o medo nos prepara ou para lutar ou para fugir. Então na luta, o medo, quando o medo se transforma em possibilidade de luta, e eu vou de fato, é a grandiosidade, é o poder, é o agressor. E quando eu fujo, é justamente a vítima. Dá pra gente fazer esse paralelo. Então o medo é super importante. E aí a gente precisa compreender os nossos medos. Outro fator importantíssimo para sair disso. Mas a gente tem algumas possibilidades, além dessas que eu falei, de sair desse sisteminha agressor e vítima. Não é fácil, a gente já se acomodou ao longo de centenas de anos, ou até mais do que isso, milhares de anos, sendo agressor e vítima, em momentos alternados, sem prestar atenção nisso, sem saber que está sendo. E aqui entra o papel do modelador. O papel do modelador é justamente a forma de resolver de forma saudável a dinâmica agressor e vítima. O modelador, então, vai ter algumas características, eu vou dar 4 delas para vocês. Então, primeiro, é importante que a gente compreenda e perceba que nós somos vítimas e agressores ao mesmo tempo. Aqui que o bicho pega. Porque saber que tem hora que eu sou agressor e tem hora que eu sou vítima é meio, entre aspas, fácil. O agressor é mais difícil a gente sacar. Mas saber que é ao mesmo tempo é difícil. O mecanismo acontece ao mesmo tempo, consciente e inconsciente. Quando a gente aceitar que principalmente também somos agressores, a gente começa a poder dialogar com essa dinâmica doentia. Essa dinâmica que não vai para o nosso desenvolvimento, que não tem a ver com o nosso autoconhecimento, nada disso. A gente não se desenvolve, a gente fica preso nela. E nossas relações cada vez mais contaminadas com agressão e vítima. Outra característica do modelador, ele percebe os recursos que existem fora dessa dinâmica, de forma criativa. Ou seja, ele não alimenta o vitimismo, nem a agressão, e busca outras formas para lidar com a relação agressor e vítima com base em outras relações que ele tem que não necessariamente é baseada em agressor e vítima. Relações com amigos, outros tipos de relações. Como que eu me comporto lá? Como que é essa troca? E aí, de forma criativa, buscar esses recursos para lidar com o momento em que se percebe agressor-vítima. Ih, olha aqui, ó. Tô me fazendo de vítima, tô me fazendo de agressor. É agora. E aí, agir de uma forma diferente, quebrar a corda. É muito difícil fazer isso só de um lado, porque o outro vai continuar te estimulando a manter o papel ou de agressor ou de vítima. O outro vai ficar buscando, e aí a gente vai precisar cortar isso. Se der para fazer os dois juntos, se você mandar esse vídeo para várias pessoas, por exemplo, pode ser que o mundo comece a parar de agir como agressor ou como vítima, porque a gente vai precisar olhar para isso e agir de forma diferente. Uma terceira característica do modelador é o autoconhecimento. Olha aí que batidão. Mas é importante, porque perceber a sua autoestima, o seu medo, eu falei antes, né? Perceber o medo, mas aqui também a autoestima. O que faz com que você
fique com uma boa autoestima, o que faz com que você fique com uma baixa autoestima, ficar menos dependente dos outros para ficar bem consigo mesmo e mal consigo mesmo. Isso vai acontecer com autoconhecimento, desenvolvendo cada vez mais esses recursos para você ficar com uma autoestima média, boa o suficiente para quando o outro vier como agressor ou como vítima não te afetar tanto, porque vai mexer com a tua autoestima direta. Então, autoconhecimento é importante. E uma quarta característica, que é mais uma ferramenta do modelador, tem a ver com a felicidade. Quando a gente está feliz, alegre, a gente flui. A gente se comporta de uma maneira muito mais tranquila, até relaxada, com menos medo e muito menos agressor e vítima. Então, buscar os momentos e o que te faz ser alegre e feliz pode ser uma baita ferramenta para você lidar com as dinâmicas de agressor e vítima. Muito mais do que buscar, em que momentos que eu sou vítima, ou em que momentos que eu tenho medo, isso é importante. Mas como ferramenta, ir atrás do que te faz alegre e feliz, né, o que te deixa nesse estado, pode ser importante. Porque são nesses estados que você se relaciona dessa forma mais natural, menos dependente e tal. E aí, isso pode ser útil para a criatividade, na hora que você perceber, agir de forma diferente. Esse vídeo foi baseado num livro da Verena Cast, chamado Abandonar o Papel de Vítima. É espetacular. Eu fiz um vídeo recente sobre a autora, e no final do livro, ela ainda fala que, de fato, precisa ser um trabalho social, de comunidade, para que a gente, como seres humanos, deixe de ter uma relação comum de agressor e vítima, que é usada em tudo que é canto. E para isso ela fala de algumas coisas, entre elas, trabalhar cada vez mais pela igualdade entre as pessoas, entre os sexos, por uma menor valorização, ainda que muitas vezes oculta, da agressividade pelos meninos. É muito comum a gente querer que os meninos sejam mais agressivos, de novo, de forma oculta muitas vezes. E também fala da valorização importantíssima dos idosos. Porque essa questão de estamos nos aproximando da velhice e isso vir como medo da morte, medo de ser rejeitado, etc., também atua. Então a valorização dos idosos, não como párias da sociedade, mas como fontes de conhecimento e sabedoria, é super importante. Para finalizar, eu quero saber o que te faz ter uma boa autoestima. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, assina o canal e assim por diante. Temos viagens, um tanto de coisa pelo conhecimento da humanidade que você pode acompanhar no nosso site, que está aqui embaixo. Um beijo no seu coração e até a próxima.